Fala aí, galera, tudo tranquilo? É uma alegria para mim estar aqui mais uma vez como um irmãozinho em Cristo Jesus, trazendo uma pregadinha, uma sementinha simples, mas que eu espero venha trazer bom fruto no seu coração. Damos continuidade hoje à série Cartas à Igreja, onde estamos explorando em ordem cronológica as epístolas, cartas que foram escritas instruindo, exortando, orientando como deve ser a vida do discípulo de Jesus e, consequentemente, o coletivo disso, que é a igreja. Hoje vamos mergulhar no 4º capítulo da Epístola de Tiago, que na verdade era Jacó, e vamos nessa. De onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Já vou fazer um parênteses aqui. Nós falamos num episódio anterior um pouquinho sobre a dualidade de natureza, o conflito de natureza, como vemos com clareza na próxima epístola aos Gálatas, falando que os nascidos do Espírito jamais satisfarão os desejos da carne e que o Espírito milita contra a carne o tempo inteiro porque tem naturezas opostas. Então existe sim uma guerra constantemente que o cristão vai travar entre a sua natureza terrena e a sua natureza espiritual. A sua nova natureza espiritual é um espírito que já nasceu de novo, mas esse corpo ainda precisa nascer de novo e um dia vai ser ressuscitado, glorificado ao solo de trombeta de Cristo Jesus. Nesse dia, o meu ser exterior vai ser condizente com o meu ser interior e não mais concorrente. Nós vemos Paulo atrelando isso em Romanos 7, falando: miserável homem que sou, as coisas boas que eu queria fazer eu tenho dificuldade de fazer, as ruins que eu não queria fazer eu tenho dificuldade de não fazer. Quem pode me livrar da humilhação desse corpo perecível? Então ele atrela esse sofrimento, esse conflito de natureza ao corpo perecível que um dia vai se tornar um corpo incorruptível. Então, nesse período precisamos entender que existe uma guerra nos membros do nosso corpo. Nós estamos guerreando. Cobiçais e nada conseguis, matais e invejais e não podeis obter. Brigais e fazeis guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou pensais ser sem motivo que a Escritura diz: o Espírito que Ele fez habitar em nós tem muito ciúme. Isso aqui nos dá muito acerca do que pensar. É uma declaração muito forte essa de que aquele que busca ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus, porque nós estamos falando, como foi na introdução dessa fala, sobre uma guerra, um conflito de natureza, uma guerra de comportamento e uma decisão que precisa ser feita por cada indivíduo se caminharemos na luz, na família que fomos inseridos, que apesar dessa inserção não deixe de haver um imperativo a caminharmos na luz. É muito interessante isso para mim. Em Efésios 5:8 diz que estávamos perdidos nas trevas e agora fomos incluídos numa família de luz. Ande, portanto, na luz. Então, embora eu seja parte de uma família, ainda fica essa orientação no imperativo de onde eu devo caminhar, o que vai ser uma escolha de cada um de nós, e devemos escolher caminhar na luz e não nas trevas, porque as obras infrutíferas da carne nem mesmo merecem menção em nosso meio. Então nós temos toda essa leitura e é muito indispensável entender isso acerca de um novo comportamento naqueles que estão com Cristo. Então agora nós buscamos as coisas que são do alto, não nos enroscamos com as coisas que são terrenas. E muitas vezes, quando buscamos ter essa vida cômoda, numa amizade com o mundo, acabamos nos tornando inimigos de Deus. E tome muito cuidado no espaço que você dá para o mundo, comprometendo a sua consagração e o que tem que ser a sua entrega ao Espírito Santo, porque o Espírito que Ele fez habitar em nós tem muito ciúme. Amados, nós não lemos isso aqui de uma conotação negativa, como se fosse de um modo mesquinho. Isso muito nos diz, na verdade, a respeito do amor que o Espírito Santo tem por nós. Ele tem ciúmes, ele não quer nos dividir com o mundo, ele quer uma entrega por completa, e isso mexe com o meu coração. Eu não quero despertar o ciúme do Espírito Santo por ter uma vida que é parcialmente entregue ao Senhor. Pelo contrário, eu quero corresponder com esse desejo de intimidade que o Espírito Santo tem, porque se ele tem esse ciúme, quer dizer que ele me deseja, ele me quer, e isso mexe com o meu coração, porque
porque com todo respeito, quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim? Então o fato de que esse amor, me persegue, constrange o meu coração e me faz querer ter uma vida de entrega e dedicação para não despertarmos o ciúme do Espírito Santo. Então lembre-se disso, muitas vezes você negligenciando o seu tempo com Deus, escolhendo ao invés disso o entretenimento. Lembre-se que o Espírito que habita em você tem forte ciúme. Você muitas vezes fazendo pequenas concessões com seus olhos, com seus pensamentos, com sua boca, no que você vê, no que você dá lugar no seu pensamento, na sua mente e mesmo no que você diz, às vezes fazendo essas concessões, aceitando amizade com o mundo. E quando a gente diz do mundo, a gente não está falando das pessoas que estão lá fora, nós estamos falando do padrão. Paulo vem mais tarde escrevendo aos Romanos, complementando isso, Romanos 12:2, ele diz: não vos conformeis com os padrões desse mundo, mas entregai-vos à renovação da mente. Então, nós não pensamos da maneira desse mundo, porque esse mundo jaz no maligno, está perdido nas trevas, mas nós somos chamados a um novo jeito de pensar, e para pensarmos de um novo jeito, precisamos nos entregar à renovação da mente, e tal coisa acontece através da exposição das Escrituras, onde podemos conhecer a vontade daquele que nos chamou. Mas dando continuidade, no versículo 6, ele diz: todavia, ele nos dá maior graça, portanto, ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai vosso coração. Entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Então aqui nós temos essa matemática do reino muito interessante. Quando nos aproximamos do Senhor, ele se aproxima de nós. Vemos aqui, complementando esse retrato de quem é o nosso Deus, não somente esse ardente ciúme do Espírito Santo que muito nos diz acerca de seu amor por nós, mas vemos essa verdade de que quando nos achegamos a Deus, ele se achega a nós. Sabemos que Deus é galardoador daqueles que o buscam, então não existe um movimento que fazemos em direção ao conhecimento do nosso Senhor que não é correspondido com o movimento da parte dele de se revelar a nós. Então é uma questão certa. Quando buscamos o Senhor, o encontraremos se o buscarmos de todo o coração. Precisamos entender que é garantido, Se você está se esforçando para se aproximar do Senhor, é certo que você vai o encontrar. E também, quando resistimos o diabo, ele fugirá de nós. Isso é algo muito bom de se saber, que quando você resiste às trevas, as trevas têm que se afastar. Então nessa batalha entre luz e trevas, cada vez que você resiste o que é maligno, esse comportamento mundano, sabemos que ninguém é tentado além de sua capacidade de suportar, como diz 1 Coríntios 10:13, o que nivela pra gente o campo de batalha. As tentações são humanas. Tiago diz a mesma coisa, que é o nosso desejo que nos tenta, por causa da nossa própria carnalidade. Quando damos lugar ao desejo, então damos lugar ao pecado. Quando damos lugar ao pecado, então damos lugar à morte. Precisamos administrar os nossos desejos, isso faz parte, é central para essa vida do Evangelho, a administração de desejos, deixar a carne frustrada por paixões e desejos que vão ficar abandonados, negligenciados e desatendidos, porque nós caminhamos de um novo jeito, amém? Então se aproxime do Senhor e ele vai se aproximar de você. Resista o diabo e ele vai fugir de você. Esse é o objetivo pro ano, certo? Se aproximar de Deus e se distanciar do diabo, porque se você está meio perto do diabo, isso não pode ser bom. Repense sua vida. E é interessante também, mais cedo, que ele falou que muitos de nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Quer dizer, mais cedo ele falou que quando pedimos crendo, iremos receber isso da parte de Deus. Mas ele diz que alguns não recebem porque pedem mal. E o que é pedir mal, de acordo com Tiago? É pedir visando os nossos próprios prazeres. Irmãos, quando caminhamos com Jesus, nós vamos abraçar um estilo de vida que é altruísta, vai pensar primeiro na vontade do Pai, vai pensar em servir aos nossos irmãos, não vai estar concentrado nos nossos próprios prazeres, desejos e vontade. Inclusive, toma muito cuidado essa época ainda, de pensar nesse novo ano, novas oportunidades, que o cerne, que vai determinar o que você vai correr atrás esse ano seja esse, pensando de uma maneira celestial e não terrena. Não busque o seu próprio conforto, não busque uma vida confortável aqui na Terra, mas decida viver pela eternidade, pensando em obedecer àquele que nos chamou. Então, tome cuidado, sabe? Às vezes você está desejando um emprego,
só porque paga bem você quer ter uma vida confortável. Mas se a vida não pertence a você, porque você entregou ela a Cristo, na verdade, então Cristo tinha que ser o seu objetivo e obedecer a Cristo e fazer a sua vontade. E talvez o seu propósito esteja alinhado com a oportunidade que você deseja, mas se a oportunidade que você deseja correr atrás está em direção contrária ao seu propósito, então, irmãos, vivamos pelo propósito que permanece e não pelas oportunidades que vêm e vão. Continuando no versículo 11, ele diz: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. Se julgas a lei, já não és cumpridor da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julgas o próximo? Então eu vejo muita conversa e discussão se devemos ou não devemos julgar, e é aqui que precisamos entender. Nós julgamos os frutos para o discernimento, mas não estamos num lugar de julgar como juiz, como aquele que pode salvar e destruir, que é o nosso Senhor. Então nós não passamos vereditos acerca do servo alheio, podemos julgar frutos, atitudes e a partir de então decidir de maneira sábia qual vai ser o nosso envolvimento, mas precisamos ser muito cuidadosos. Como o Tiago apresenta bem, nós seremos cobrados por cada palavra, então muito cuidado para não condenar os outros com falta de misericórdia, porque então a mesma falta de misericórdia vai ser usada para com você, e isso é algo para se cuidar. Quando pensamos no que gostaríamos de receber, vamos então viver pela regra de ouro que Jesus nos ensinou: fazer aos outros o que querer que vos faça. Então, amados, eu sinceramente, se eu tivesse falando bobagem, eu gostaria de ser exortado, orientado pelos meus pastores, meus líderes, aqueles que me acompanham, mas em vez de ser jogado no fogo e descartado, eu gostaria que orassem por mim. Eu gostaria que eu pudesse ser conduzido ao arrependimento para que eu pudesse fazer a vontade daquele que me chamou. Se esse é o meu desejo, eu não quero fazer de maneira contrária, porque eu acredito e eu tenho me esforçado de coração para fazer a vontade daquele que me chamou, e eu tenho me doado, né, no que cabe a mim, ao meu chamado pela igreja do Senhor. Então, eu não gostaria que tudo isso fosse descartado, essa motivação, por causa da minha própria imaturidade. Então, do mesmo jeito, quando vemos alguém que pisa na bola, se fosse você pisando na bola, como você gostaria de ser tratado? Né? Eu acho que essa maneira como gostaríamos de ser tratado é a maneira como nós devemos agir, até porque seremos cobrados disso. Mas essa orientação de Tiago é muito forte: quem é tu que julgas o próximo? Então, fica aqui esse lembrete, né? Vale lembrar que Tiago está escrevendo aqui essa primeira epístola cronológica, está falando para essa igreja, né, recém-plantada, vivendo essas coisas novas, e todas essas orientações, elas são muito fundamentais, né, para o estilo de vida cristão, e dentre elas, é interessante a maneira como Tiago ressalta que a língua é venenosa, ela causa incêndios, faíscas que ela destrói. Então, tome cuidado com a língua. Essa orientação, ela é preciosa. Dito isso, né, eu já expressei e tenho expressado todo episódio que o meu desejo é que eu pudesse sentar pessoalmente com cada irmãozinho em Cristo para termos essa conversa e não somente compartilhar isso com você, mas quão frequentemente sou enriquecido pelos comentários e a revelação entregue aos meus irmãos. Então, né, vamos tentar uma maneira limitada disso, conversar aqui nos comentários, uma vez que eu não posso estar aí presente com você, né, na sua casa, mas nos diga qual foi a verdade de hoje das Escrituras que mais falou ao seu coração e qual é um jeito prático de exercer isso na sua vida, de aplicar essa verdade. E às vezes existem pepitas de ouro aqui nos comentários, então vamos conversar sobre isso e eu espero te ver no próximo episódio. Deus abençoe, até logo.